A Antártica é conhecida como o maior continente gelado do planeta Terra. E, sem dúvida alguma, é um continente de extremos. Até algum tempo atrás, digo lá no início dos anos 90, os cientistas acreditaram que, sob a imensa espessura do gelo, não havia nada particularmente interessante. No máximo, alguns pequenos bolsões de espessos de água subterrânea subglacial. No entanto, as expectativas que os pesquisadores tinham naquela década foram superadas. Ao longo do último século, os cientistas estudaram a superfície continental da Antártica, tendo em mente que o mais interessante geralmente está escondido nas profundezas. Quando a tecnologia permitiu olhar mais a fundo sob a camada de gelo, o que viram surpreendeu não apenas pessoas comuns, mas também os próprios pesquisadores. Então, o que está escondido nas profundezas dessas enormes camadas de gelo? A Antártica é o quinto maior continente da Terra, e praticamente toda ela, pelo menos no inverno, fica coberta por camadas de gelo com diferentes espessuras, dependendo da região. Em termos de área, a Antártica é 40% maior que a Europa. São 14 milhões e 200 mil metros quadrados. Já a espessura média da camada de gelo é de quase 2 quilômetros. Há locais, no entanto, que essa camada pode chegar a quase 5 quilômetros de espessura, o que quer dizer que daria para colocar sobrepostos 6 Burj Khalifas, o arranha-céu mais alto do planeta localizado em Dubai, na Arábia Saudita, que possui 828 metros de sua base até a antena da torre. Por ser o continente mais frio e seco do planeta, poderíamos nos perguntar como é possível haver vida, especialmente em sua superfície. Bom, o que sabemos há muito tempo é que há uma grande variedade de aves marinhas, inclusive o interessante e simpaticíssimo o pinguim imperador. Além deles, há também outras 17 espécies, como o pinguim-rei, o Adelaide, o jugular e o de Magalhães. Contudo, dentre estes, o que mais se adaptou às baixíssimas temperaturas é o que é capaz de se reproduzir mesmo no rigoroso inverno de 50 graus negativos, e é o imperador. Entre as aves, uma que tem grande destaque por ser parte da fauna original da Antártica é o petrel das neves. Um pássaro de penas completamente brancas, com bicos e olhos negros, que mede cerca de 60 centímetros de comprimento. O lobo marinho antártico também é uma das criaturas que buscam um lugar melhor para viver no continente, ao lado de outras espécies como o elefante marinho, a foca leopardo, a foca de Ross, a foca caranguejeira e a foca de Weddell. Ainda bem que lá não tem mosquitos, né não? Não, não é. O continente é lar do autêntico mosquito antártico, o único de sua espécie perfeitamente adaptado para sobreviver àquelas condições e que é endêmico na região. Por mais que muita gente pense, não há ursos ou lobos no Polo Sul. Eles vivem em vários outros locais, especialmente no hemisfério norte e também no Polo Norte, mas não na Antártica. Se qualquer outro animal dessa natureza fosse encontrado lá, até onde se sabe teria sido levado pelo homem, ok? Agora, e por baixo de todo aquele gelo? A vida, sem dúvida. A vida subglacial no Polo Sul é muito mais rica e diversificada do que sobre o gelo. E muito disso foi descoberto recentemente. A vida subglacial na Antártica, particularmente em lagos subterrâneos e ecossistemas isolados sob o gelo, é realmente fascinante e diversa. Esses ambientes extremos são caracterizados por condições de escuridão total, temperaturas extremamente baixas e limitações de nutrientes, mas mesmo assim diversas formas de vida foram descobertas nesses habitats extremos. A vida microscópica no continente é bastante rica. Bactérias e arqueias, por exemplo, são os organismos mais comuns em ambientes subglaciais. Estudos em lagos subglaciais, como o Lago Vostok, revelaram diversas espécies de bactérias que sobrevivem em condições anóxicas, isto é, onde há falta de oxigênio e com nutrientes limitados. Daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre Vostok. Essas bactérias metabolizam matéria orgânica antiga e elementos químicos dissolvidos no gelo. Há também protozoários e fungos que vivem em ambientes subglaciais, se alimentando de material orgânico ou de bactérias que desempenham um papel crucial nos ciclos biogeoquímicos desses ambientes isolados. Rotíferos e tardígrados, também encontrados na Antártica, são formas de vida microscópicas, conhecidas por sua resistência a condições extremas, como congelamento. Algumas espécies de tardígrados, popularmente chamados de ursos d'água,
foram encontrados em áreas congeladas da Antártica e são capazes de sobreviver mesmo após longos períodos de criopreservação. Além disso, há também vida macroscópica. Nematóides e colêmbulos, pequenos vermes e artrópodes, são alguns dos maiores organismos nativos do continente antártico. Eles habitam o solo em áreas que ficam expostas em certos períodos do ano, especialmente em regiões menos cobertas de gelo, como os vales secos do McMurdo. São adaptados à vida em temperaturas frias e sobreviveram por milhões de anos em isolamento extremo. Vermes anelídeos também foram encontrados em sedimentos subglaciais, como algumas espécies que sobrevivem em condições extremamente frias e anóxicas. Os lagos subglaciais, como o Lago Vostok, oferecem a possibilidade de formas de vida aquática ainda mais interessantes. Embora seja difícil estudar esses ambientes diretamente, micro-organismos, principalmente bactérias e arqueias, foram identificados em amostras de água e sedimentos extraídos de lagos subglaciais. Enquanto a vida subglacial se limita principalmente a micro-organismos e pequenos invertebrados, o oceano que circunda a Antártica é habitat de uma rica fauna marinha. Além dos pinguins e focas que eu já citei, várias espécies de baleias, como a baleia azul e a baleia mink, migram para as águas antárticas durante o verão, para se alimentar do krill abundante. O krill é uma das espécies mais importantes do ecossistema antártico, servindo de base para a cadeia alimentar, sustentando baleias, focas, pinguins e outros predadores marinhos. Sob o gelo da Antártica há um lago inteiro e ele também é bastante grande, cerca de 15 mil quilômetros quadrados. A profundidade do reservatório atinge 1.200 metros, isto é, apenas 442 metros a menos do que no lago mais profundo do planeta, o Baikal. Eu estou falando do Lago Vostok, que recebeu este nome devido à sua descoberta, que foi feita por uma equipe de pesquisadores russos e cuja base tem o mesmo nome. Esse lago, gigantesco, está escondido sob uma enorme camada de gelo, com uma espessura de 3.623 metros. Por essa razão, os pesquisadores não esperavam encontrar nem mesmo os menores sinais de vida em condições tão adversas. Afinal, a temperatura perto do lago chega a menos 89 graus Celsius. A pressão exercida pelo gelo no lago subglacial supera a que ocorre nas crostas congeladas das luas de Júpiter, até porque a luz solar nunca atinge suas águas profundas. Além disso, a concentração de nitrogênio e oxigênio é 50 vezes maior do que em lagos de água doce comuns. Pouquíssimos organismos terrestres conseguiriam sobreviver em um ambiente tão inóspito. No entanto, mesmo em condições tão extremas, os cientistas ainda encontram sinais de vida. Recentemente, eles identificaram uma nova bactéria completamente diferente de qualquer outra já observada. Nomeada W12310, essa bactéria tem um DNA com apenas 86% de semelhança com o de outros seres vivos conhecidos aqui na Terra. E essa discrepância genética se deve ao isolamento prolongado do lago, que permaneceu separado do resto do planeta por milhões de anos. Nesse isolamento, as bactérias evoluíram de maneira independente, seguindo um caminho evolutivo único. Posteriormente, os pesquisadores descobriram que havia vestígios de cerca de 3.500 espécies de organismos vivos no lago. Esse número é contestado por alguns cientistas, mas o próprio fato da existência de diferentes formas de vida levou os pesquisadores a uma hipótese muito importante. Como provavelmente existem lagos semelhantes sob o gelo de Marte e do satélite de Júpiter, Europa, é bastante possível que a vida também possa existir nesses lugares. A propósito, a Vostok está longe de ser o único lago subglacial. 2 outros grandes lagos descobertos recentemente foram Williams e Ellsworth. O primeiro foi relatado pela primeira vez em 2007 por Ellen Fricker, uma glaciologista do Scripps, Instituto de Oceanografia da Universidade da Califórnia. Dados do altímetro laser de satélite do ISESat da NASA revelaram que o gelo naquele local estava subindo e descendo, levando sua equipe a concluir a presença do lago. Em janeiro de 2013, a equipe de pesquisa do projeto WISARD, sigla em inglês para Perfuração de Pesquisa de Acesso Subglacial da Corrente de Gelo de Williams, anunciou que havia atingido a superfície do lago subglacial após perfurar 800 metros de gelo. Para isso, foi utilizada uma broca de água quente
criando um furo de 30 centímetros de diâmetro. Nos dias subsequentes, os cientistas coletaram amostras de água e sedimentos do fundo do lago. As primeiras análises revelaram a presença de mais de 3.900 tipos de micro-organismos. Essas bactérias conseguem sobreviver em um ambiente completamente isolado da luz solar, sustentando-se por um ecossistema que depende da oxidação de amônia e metano presentes nos sedimentos, que foram depositados há pelo menos 120 mil anos. Já no lago Ellsworth, as pesquisas iniciais não tiveram muito sucesso, não. Ele é também um lago subglacial líquido natural de água doce localizado na Antártica Ocidental, sob aproximadamente 3,4 quilômetros de gelo. Ele tem aproximadamente 10 quilômetros de comprimento e estima-se que a sua profundidade chegue a 150 metros. A superfície do próprio lago está localizada a mais de 4.593 pés, ou 1.400 metros abaixo do nível do mar. Descoberto em 96 pelo cientista britânico Martin Seagert, da Universidade de Bristol, é um dos 387 lagos subglaciais antárticos conhecidos e é um local alvo para exploração devido à especulação de que novas formas de vida microbiana poderiam ter evoluído nos habitats únicos dos lagos subglaciais da Antártica após 500 mil de anos de isolamento. Em 2 de março de 2009, o Conselho de Pesquisa do Meio Ambiente Natural do Reino Unido deu luz verde a uma equipe de cientistas britânicos para realizar a perfuração do gelo, sob a supervisão do Comitê Científico de Pesquisa Antártica, ligado ao Conselho Internacional para a Ciência, ICSU. A equipe passou 16 anos desenvolvendo uma tecnologia que permitisse a exploração do lago sem risco de contaminação química ou biológica. O plano era utilizar um jato de água quente para perfurar um poço de 36 centímetros de diâmetro no gelo, permitindo a coleta de amostras de água e sedimentos por uma sonda. E o objetivo era investigar a presença de micro-organismos e avaliar se a vida pode prosperar em condições extremas de pressão, frio e baixa disponibilidade de nutrientes. Caso não fosse encontrada nenhuma forma de vida, isso poderia indicar um limite para a presença de vida em ambientes aquáticos extremos. Dependendo do clima, a equipe esperava perfurar continuamente por 5 dias para chegar ao lago. Em 12 de dezembro de 2012, a equipe de pesquisa britânica começou a perfurar a camada de gelo para obter amostras de água. Usando uma mangueira de alta pressão e água esterilizada quase no ponto de ebulição, eles esperavam perfurar uma passagem por mais de 2 milhas de gelo. Aconteceu que 13 dias depois, no dia de Natal, foi anunciado que o projeto havia sido cancelado, após as tentativas de conectar 2 perfurações de 300 metros de profundidade terem falhado. Por razões que ainda não foram determinadas, a equipe não conseguiu estabelecer uma ligação entre os 2 furos a 300 metros de profundidade, apesar de tentar por mais de 20 horas. Durante esse processo, a água quente vazou para as camadas superficiais porosas do gelo e foi perdida. A equipe tentou repor essa perda de água, cavando e derretendo mais neve, mas seus esforços não conseguiram compensar. O tempo adicional necessário para tentar estabelecer a ligação da cavidade esgotou significativamente os estoques de combustível, a um nível tal que tornou a operação restante inviável. Diante disso, segundo o professor Seagert, as equipes envolvidas voltaram à mesa de discussões para estudar novas maneiras de se chegar ao lago subglacial para concluir suas pesquisas. Saindo das profundezas e retornando à superfície da Antártica, você sabia que lá existe um vulcão ainda em atividade? Trata-se do Erebus, localizado na ilha de Ross, na Antártica. Ele se eleva a cerca de 3.794 metros acima do nível do mar e faz parte de um grupo de vulcões da região que inclui o extinto Monte Terror. Erebus é conhecido por suas características únicas, como o fato de abrigar um lago de lava permanente em sua cratera, algo extremamente raro entre os vulcões ativos. O Erebus foi descoberto em 1841 pelo explorador britânico Sir James Clark Ross, que o nomeou em homenagem a um de seus navios, o HMS Erebus. Desde então, esse vulcão tem sido objeto de interesse científico, tanto por sua localização remota quanto por sua atividade vulcânica constante. A primeira chegada ao cume foi realizada em 1908, durante a expedição Nimrod, liderada por Ernest Shackleton, deixando um marco histórico na exploração antártica. O Erebus é do tipo estratovulcão, formado por camadas sucessivas de lava e cinzas vulcânicas.
Sua atividade vulcânica inclui erupções leves frequentes com explosões de gases e magma que são visíveis a partir de sua cratera. O lago de lava em sua cratera principal é uma de suas características mais notáveis. Esse lago de lava é composto de uma forma especial de lava, chamada fonolita, que contém níveis mais baixos de sílica, tornando-a menos viscosa e mais fluida do que a maioria dos magmas. Ela também se difere de outros vulcões por ter erupções efusivas, isto é, caracterizadas por fluxos de lava no lugar de explosões dantescas. Estudos sobre o Erebus trouxeram uma série de descobertas importantes. A análise dos gases vulcânicos, como dióxido de enxofre e dióxido de carbono, ajuda a entender os processos internos do vulcão e os mecanismos que alimentam o lago de lava. Além disso, os cientistas também investigam a relação entre a atividade do vulcão e as mudanças atmosféricas locais, como a interação dos gases liberados com a camada de ozônio da Antártica. As pesquisas no Erebus trouxeram entre os resultados obtidos até hoje algo bastante inusitado. Abaixo dele, há um mundo completamente diferente da inóspita superfície antártica. Foi detectada uma rede de túneis e cavernas que, segundo os cientistas, são resultantes do calor geotérmico do vulcão, que derrete o gelo ao redor, formando séries de cavernas subterrâneas. O mais interessante é o clima no interior dessas cavernas. A temperatura média é de 25 graus centígrados e há também umidade suficiente para que um ser humano possa viver confortavelmente. Não é bem assim, claro. Os gases em seu interior não permitiram que um ser vivo não adaptado a eles, sobrevivesse por muito tempo. Sem falar, claro, da pressão exercida pelo gelo que está acima. Mesmo assim, essas cavernas vulcânicas são particularmente interessantes para a ciência, pois proporcionam um ambiente quente, úmido e isolado em um dos lugares mais frios e extremos do planeta. A Antártica nem sempre foi coberta pelas espessas camadas de gelo que vemos hoje, com pinguins e vegetação esparsa. Cerca de 35 milhões de anos atrás, esse continente era muito mais quente e vibrante. Naquela época, as geleiras que agora dominam a paisagem estavam limitadas apenas aos picos mais altos das montanhas. Em vez de vastos campos de gelo, a Antártica era coberta por florestas e plantas com flores, formando um cenário verdejante, que abrigava antigos marsupiais, de acordo com o cientista John Anderson, da Universidade Rice. Em uma pesquisa recente, uma equipe internacional de cientistas revelou a visão mais detalhada até hoje de como essa Antártica exuberante pode ter sido, oferecendo um vislumbre fascinante de seu passado distante. Diferentes equipes de países diferentes já encontraram fósseis tanto de vida animal como vegetal, que teriam prosperado na Antártica alguns milhões de anos atrás, quando a região era coberta por florestas e habitada por uma diversidade de espécies. Restos petrificados de árvores antigas como samambaias, cicadáceas e coníferas foram descobertos principalmente nas montanhas transantárticas. Essas árvores indicam que florestas temperadas cobriam vastas áreas da Antártica antes do congelamento. Depósitos de carvão, que são fósseis de vegetação comprimida ao longo de milhões de anos, foram encontrados em várias áreas. Esses depósitos indicam que havia a presença de florestas densas no passado distante. Além de plantas, vários fósseis de animais foram descobertos na Antártica, revelando um ecossistema diverso. Fósseis de dinossauros foram encontrados, principalmente na Península Antártica. Espécies herbívoras e carnívoras, como o Cryolophosaurus, difícil nome, né? Que teria vivido há cerca de 190 milhões de anos, demonstram que a Antártica foi lar de dinossauros durante o período Jurássico. Além disso, fósseis de marsupiais e mamíferos datados do início do período Cenozoico já foram encontrados na Antártica, sugerindo que o continente estava conectado a outras massas de terra, como a América do Sul e a Austrália, através da ponte terrestre chamada Gondwana. Fósseis de répteis marinhos como plesiosauros e mosassauros foram encontrados nas camadas sedimentares. Esses predadores habitavam os mares da Antártica durante o período Cretáceo. Na Península Antártica, fósseis de pinguins gigantes foram descobertos também, indicando que pinguins de quase 2 metros de altura habitavam a região há cerca de 40 milhões de anos. Nos últimos anos, descobertas surpreendentes ampliaram ainda mais o conhecimento sobre a antiga vida antártica, como fósseis de musgos e pequenas plantas, que sobreviveram em áreas mais frias e isoladas. Estudos sugerem que, mesmo depois do início do congelamento, a vida vegetal resistiu
em algumas áreas, durante os primeiros estágios de resfriamento global. Esses fósseis revelam que a Antártica passou por mudanças dramáticas ao longo de milhões de anos. O continente já abrigou florestas densas e rios, uma fauna diversificada, semelhante à encontrada na América do Sul e na Austrália. Conforme a Antártica se separou e derivou para o sul, o clima começou a se resfriar gradualmente, culminando no congelamento que conhecemos hoje. Pesquisas em andamento, somadas às novas tecnologias de exploração, deverão nos mostrar muito, mas muito mais, sobre esse mundo de gelo.